Bom dia, meus amados. Que bom poder estarmos aqui mais uma vez nessa manhã para adorar o Senhor, para engrandecer o nome do nosso Deus. Nós somos a Igreja Batista do Bairro Novo Mundo, aqui em Cardoso Moreira, estado do Rio de Janeiro, uma pequena cidade do interior do estado, mas porém uma cidade aconchegante, um povo bom e, sobretudo, um povo de Deus maravilhoso. Deus abençoe os irmãos. Mais uma vez aqui na presença do Senhor, quero agradecer a você que está nos acompanhando através do Instagram da Igreja Batista do Bairro Novo Mundo, através do Facebook da Igreja Batista do Bairro Novo Mundo. Convide toda a sua família, toda a sua casa para esse momento tão especial, para todos estarem reunidos para adorar e bendizer e engrandecer o nome do Senhor. Muito bom, tá maravilhosa essa manhã aqui na cidade de Cardoso Moreira, na Igreja Batista do Bairro Novo Mundo. Deus abençoe a todos. Nós queremos também dizer a você que está nos acompanhando que você pode fazer o seu pedido de oração. No final, nós vamos estar orando por você e pela sua família. Também nós temos o tema da nossa lição de hoje, dia 4 de outubro de 2020, estamos iniciando a primeira lição do último trimestre desse ano. Nós temos como tema, quando na adversidade confiamos em Deus. E vamos falar de Abraão. Abraão, amigo de Deus. A gente já tem um pouco de afinidade na história de Abraão. Vamos estar falando das suas lutas e provações e vitórias que Abraão teve na caminhada com Deus. Então, não saia daí, fica aí com a sua Bíblia na mão, você que está em casa, os irmãos aqui presentes. Nós vamos estar daqui a pouco na lição de número 1, quando na adversidade, vamos falar da vida de Abraão, quando na adversidade confiamos em Deus. Na verdade, o crente, o tempo todo, ele vive na adversidade. Tá? O crente fiel a Deus, ele vive o tempo todo nas lutas e nas provações. Não há um dia, vamos dizer assim, tempo fácil para o cristão. O cristão é assim. Paulo viveu assim, Pedro viveu assim, Jesus era Deus, Deus, viveu assim também, na adversidade. Jesus foi perseguido, Jesus foi maltratado, falaram mal de Jesus. Por que nós também não podemos passar as mesmas provações? Não somos melhores do que Jesus. Ele era Deus. O povo perseguiu Deus. Jogaram pedra em Deus, meteram chicote em Deus, aquelas chicotadas que Deus sofreu por mim e por você. Então nós podemos passar tudo isso. Falaram mal dele, perseguiram, vamos falar na linguagem popular, deduraram o Senhor porque ele pregava o Evangelho. Irmãos, nós estamos passando por isso. Crente fiel é assim. Crente fiel, ele passa por essas lutas e provações. Nós vamos cantar. Vamos adorar o Senhor com um dos nossos hinos, o hino 162 do nosso cantor cristão. É o hino oficial da nossa escola bíblica dominical. Vigiar e orar. Então você que é filho de Deus, você que está na presença do Senhor, vigia e ora. Foi isso que Jesus falou para os seus discípulos. Vocês precisam vigiar, vocês precisam orar. E é isso que precisamos fazer, vigiar e orar. Bem de manhã, embora o céu sereno parece um dia calma anunciar. Vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar, sim, orar ao meio-dia, e quando os sós da terra abafam, mas de Deus a voz de amor recorre a oração, evita a guerra e goza a paz como o Senhor. Vem de manhã
cessar, vigiar, sim, orar, do dia ao fim, após os teus lidares, e lembra as bênçãos do celeste amor, e contra Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. Vem de manhã e sem cessar, vigiai, sim, orar, e sem cessar, vigia a cada instante, que o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante é que o fiel vai triunfar. Bem de manhã e sem cessar, vigiai, sim, orar. Amém. Deus seja louvado. Que coisa maravilhosa, louvar o Senhor. É muito bom engrandecer, magnificar o nome todo-poderoso do Senhor Jesus. Muito bem, nós vamos orar. Nós estamos numa manhã muito agradável. Amanhã está um pouco abafado, mas Deus tem mandado uma brisa leve, maravilhosa, que tem nos ajudado e que vai nos ajudar ainda muito mais. E nós vamos estar orando ao Senhor. Eu quero convidar o irmão Altair, ele vai estar vindo ao microfone, e ele vai estar orando ao Senhor nesta manhã, pedindo as bênçãos do Senhor para todos os irmãos aqui presentes, e também por aqueles que estão enfermos, acometidos de alguma enfermidade. Oremos ao Senhor. Grandioso Deus, ó Pai que está nos céus, te agradecemos, ó Pai, pela manhã que o Senhor nos deste, pelo dia, Senhor, que o Senhor tem preparado para nós. Obrigado, ó Pai, pela água que bebemos, ó Pai, pelo ar que respiramos, pelo alimento, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Ó Pai, te pedimos também, Senhor, por aqueles que estão enfermos, ó Pai, que o Senhor esteja ali, Senhor, tomando-os em Tuas mãos, ó Pai. Seja, Senhor, com cada um que está aqui presente, com aqueles que estão nos ouvindo nesta manhã, ó Pai, que venham receber, Senhor, uma unção de Ti, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo. É isso que lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Poder sentar. Nós vamos falar um pouco nessa manhã sobre quando na adversidade confiamos em Deus. A gente sempre tem comentado sobre isso, que vivemos uma adversidade, passamos por muitas lutas, muitas provações, mas a gente precisa vencer. E a gente só vence a adversidade na presença do Senhor. O nosso tema dessa manhã, quando na adversidade confiamos em Deus. Vamos observar, você vai poder acompanhar através do nosso data show. A irmã vai colocar ali o nosso tema, a primeira parte da lição. Não. O tema é quando na adversidade confiamos em Deus. Então, o texto você pode deixar a sua Bíblia aberta em Gênesis 22, está ali, tá? Gênesis 22, de 1 a 19, você pode fazer essa leitura, marcar para você fazer essa leitura daqui a pouco em casa. Mas tem uma parte que está escrita, nós vamos estar lendo, que diz assim, está ali no Data Show, acompanhe comigo. Toda a lição do primeiro trimestre, ok? Ela está... você vai poder acompanhar no Data Show.
quando diz assim, quando no contexto dessa lição se encontra em Gênesis 22, de 1 a 19, a situação que Abraão, o pai da fé, entrega o seu filho Isaque em sacrifício a Deus. O episódio põe em contradição as promessas feitas a Abraão, lá em Gênesis 12, de 1 a 3, de que Isaque, o filho da promessa, seria herdeiro das bênçãos. Então, vamos observar a vida de Abraão. Primeiro nós temos que conhecer quem era Abraão. Para falar sobre essa adversidade, nós precisamos saber quem era Abraão. Abraão era filho de Tera. Ele nasceu ali na região da Mesopotâmia, uma região idólatra, onde a idolatria tomava conta de tudo, onde a situação ali era idolatria. Mas Abraão, ele teve um encontro com Deus. E quando ele teve um encontro com Deus, ele então resolveu abandonar a idolatria. Bem, não tem aquela história, filho de peixe, peixinho é? Ele era filho de Tera. Tera era idólatra. E Abraão também seguia a religião do seu pai. Mas tem um detalhe em tudo isso aí. Abraão teve um encontro com Deus. E Deus falou com Abraão. Deus chamou Abraão. E quando Deus chamou Abraão, Abraão já tinha uma idade um pouco avançada. E Abraão ouviu a voz de Deus. Nisso que ele ouve a voz de Deus, Deus manda a Abraão, foi uma ordem de Deus, Abraão sair da sua terra. Abraão então saiu da sua terra, deixou a sua parentela e seguiu o caminho. Um sobrinho dele caminhou com ele. E eles foram para uma terra distante, apenas ouvindo a voz de Deus. Então, Abraão, ele decidiu caminhar com o Senhor. Não era fácil para Abraão se converter aos 75 anos, mais ou menos, era a idade que ele se converteu, já velho. E ele saiu com toda a sua casa, com todos aqueles que estavam na sua casa, o seu gado, seus animais, tudo. E ele foi para uma terra na qual Deus mandou que ele fosse. Abraão saiu, ele e o seu sobrinho. Nessa caminhada, Abraão teve muitas lutas e provações. Posso contar uma delas, que quando o seu sobrinho, ele então decidiu, quando estava tendo ali alguns atritos entre as partes, ele então decidiu deixar o seu tio. E ele foi para as Campinas, e Abraão foi para as montanhas. Nas Campinas, o sobrinho de Abraão, ele então foi com toda a sua casa para um lugar muito difícil, tá? E ali eles então foram capturados, aquela família, e ficou como escravo de um rei naquela região das Campinas. Abraão então clamou ao Senhor: Senhor, tu me chamou, tu me deu esse poder para caminhar, agora meu sobrinho me deixa, e ele está ali capturado e é escravo de um reino. E Deus então mandou que Abraão saísse com 318 homens, e na noite em que aqueles homens estavam dormindo, Abraão entrou naquela cidade e conseguiu resgatar o seu sobrinho, e também, bem como todos aqueles que estavam com o seu sobrinho. Essa foi a primeira luta de Abraão. Abraão fez isso porque ele confiava em Deus. Ele não poderia entrar em um reinado com 318 homens, onde ali teria milhares de homens de guerra, mas ele foi confiando em Deus. Quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, somos capazes de vencer as lutas e provações desta vida. Foi o que eu disse na inicial. Todos nós passamos por provações, todos nós passamos por lutas. Se observar o texto que estão nas mãos dos irmãos, nós vamos observar que Abraão, ele foi um homem totalmente voltado para a glória de Deus. Abraão foi um homem que colocou a sua vida à disposição de Deus. Deus manda a Abraão, lá no capítulo 22, está aí nas suas mãos, você pode ver, Deus manda literalmente Abraão matar o seu filho. Leva o seu filho,
para o sacrifício. Ou seja, está aí quando ele disse, leva o seu filho para o sacrifício. Nós vemos isso, está aí no texto, nas mãos dos irmãos. Você que está nos acompanhando pelas redes sociais, você vai marcar esse capítulo 22 de Gênesis, que vai ler ele totalmente da sua casa e vai tirar suas conclusões. Como que o homem de Deus, a mulher, ou aquele que coloca a sua vida à disposição do Senhor, tem total confiança em Deus. Estamos passando esse momento difícil, nós não sabemos quando isso vai passar, nós não podemos prever se vai ser dentro de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Deus sabe o tempo, Deus sabe o tempo. Em uma das lições passadas, nós observamos também que as pessoas estavam preocupadas. E agora, Senhor? Quanto tempo? Quanto tempo nós vamos passar? Quanto tempo? Isso vai durar quanto tempo? O Senhor disse, não diga quanto tempo. Deus, Ele quer que o seu povo o serve de coração. Quando o povo de Israel estava no cativeiro da Babilônia, eles estavam pensando, quanto tempo? Quanto tempo nós vamos passar na Babilônia? Os falsos pregadores falavam que era 1 ano, 3, 6 meses, 4 meses, eles iriam retornar. Deus mandou que o povo estabelecesse naquela terra, como Deus mandou que Abraão fosse, estabelecesse uma terra distante. Deus mandou que Abraão saísse do meio da idolatria. Deus não queria Abraão naquela idolatria. Deus queria que Abraão se renovasse mesmo na idade. Não há idade para aceitar Cristo no coração. Não há idade para ser feliz, ou seja, para ter Jesus Cristo na sua vida. Precisamos ser felizes. As pessoas, quando se convertem em determinada idade, falam, quanto tempo eu perdi? As pessoas se lamentam. Não precisa se lamentar. É necessário agora ouvir a voz do Senhor. É necessário agora caminhar para a presença do Senhor. Anunciar a palavra do Senhor. Viver para o Senhor. Abraão aproveitou. Ele não sabia quanto tempo ele iria trabalhar. Aos 75 anos ele se converte ao Senhor. Se converteu. Porque ele ouviu a voz do Senhor no campo. Abraão era um homem trabalhador. Deus chamou um homem trabalhador. Deus chamou um homem honesto. Transformou a vida dele, a mente e o coração, para que ele adorasse um Deus vivo, um Deus que ele iria enxergar pela fé, na qual ele enxergou pela fé. Ele enxergou pela fé. Ele colocou a vida dele diante do Senhor. Abraão, ele viveu muito na presença do Senhor depois dos seus 75 anos de idade. A Bíblia ainda nos diz, vamos caminhar mais um pouquinho, ao próximo, a história se desenvolve entre a fé e a crise do patriarca. A fé de Abraão, a crise. Quem disse que Abraão não teve as suas crises? Mas ele tinha algo precioso que era o quê? A fé. A fé. E diz ali, ao ponto de questionar a promessa de Deus, uma vez que ele não teria filhos nem descendência. Ainda devemos ressaltar o fato de que Sara, esposa de Abraão, era estéril, e o próprio Abraão não tinha 99 anos de idade, a idade que ele havia de ser pai. A Sara teve o seu filho aos 75 anos de idade. Uma mãe já de idade, uma senhora de idade, mas Deus é Deus. O Deus que Abraão e Sara serviam era um Deus real, era um Deus poderoso, é um Deus tremendo. Jamais eles poderiam duvidar. Eles sabiam em quem confiar. Aquele casal sabia em quem confiar. Por isso que na inicial você pode observar a crise do patriarca, a crise de Abraão, entre a fé, aquilo que ele sentia maravilhosamente no coração, aquela intimidade para com o Senhor, e também a crise. Quantos de nós não entramos em crise? Você já entrou em crise? Já, certamente. Esses problemas que estamos passando aí, que o mundo está enfrentando, é uma crise. Tem pessoas que têm medo de sair de casa, têm medo de morrer.
Alguém já me procurou e disse: pastor, eu estou com medo de morrer. Eu disse: eu não tenho medo de morrer, porque eu já tenho Jesus. A gente precisa se precaver, se cuidar. Usa máscara. Lava as mãos com sabão. Não é isso que é determinado. Passa álcool em gel. Evita os abraços, aperto de mãos. A Bíblia mesmo fala. É tempo de abster-se de abraçar. Então esse é o tempo da gente abster sobre o abraço, da mão. Mas nada justifica, na qual o crente fica com medo de servir o Senhor. Nada disso justifica. O crente precisa servir o Senhor. O crente precisa botar a sua vida à disposição do Senhor. O crente não pode ter medo. Hoje tem uma devocional que você vai poder acessar no Facebook. Lá, só botar assim, Helenilson Terra, você vai achar no Facebook. E você vai ver uma devocional na qual Deus nos inspirou. Nós escrevemos sobre o sacerdote Josué. Não é o profeta Josué não, sacerdote Josué. O sacerdote Josué, ele era um homem de Deus. Ele foi para o cativeiro da Babilônia. Ele e mais os outros. E junto ali estava Zorobabel. Zorobabel era aquele que ia governar, estava ali no governo, e o sacerdote era o Josué. Eles foram incumbidos de restaurar o culto. E eles prometeram isso e não cumpriram. Foram para o cativeiro. Anos depois, eles recobram isso nas suas mentes, e eles então decidiram, principalmente Josué, decidiu restaurar o culto. Primeiro que os muros de Jerusalém já tinha sido reconstruído. Quando Neemias estava ali, orientou as pessoas que estavam com uma mão, em uma mão está o seu material de trabalho, e na outra mão uma espada. Porque havia ali uns empecilhos, uns homens que não queriam a reconstrução dos muros. Então eles deveriam trabalhar. É a mesma coisa do crente. Nós trabalhamos, mas na outra mão está o que? A espada de 2 gumes, a palavra de Deus. O templo já estava restaurado. A pandemia do pecado, Deus já tinha convocado, ou seja, Deus convocou o sacerdote Josué. Josué estava totalmente com roupa suja. E Deus então fala para Josué, o sacerdote: agora você vai tirar essa roupa suja e vai colocar uma roupa limpa. O anjo do Senhor vem com uma mitra para colocar na sua cabeça e uma roupa limpa para ele vestir. Aquilo ali representava que eles deveriam retornar o culto no templo, lá em Jerusalém, para adorar o Senhor queria ser adorado. Havia um promotor chamado Satanás, e ele era o promotor de acusação. E ele começou a acusar. E Deus então falou para Josué: tira essa roupa suja e coloca a roupa limpa. Agora é o momento de restaurar o meu povo. A roupa suja significava o pecado do povo. Deus queria tirar o pecado, dar uma limpa o povo de Israel, para que eles pudessem retornar a Jerusalém, para que eles pudessem entrar em Jerusalém, para que eles voltassem ao culto na igreja, ou seja, no templo de Jerusalém. Eles deveriam tirar a roupa suja. Deus queria isso. Satanás, ele foi acusador, ferrenho, ele não aceitava, mas quem estava ali justificando era Deus. Então é Deus que justifica, é Deus que faz a limpeza na vida do crente. Estamos vivendo um tempo onde Deus, ele quer ver a comunhão dos crentes. Estamos em um tempo na qual nós temos que ter comunhão, nós precisamos adorar, nós precisamos buscar, nós precisamos magnificar o nome do Senhor. É um tempo que nós não podemos ter medo. Temos que ter a coragem de Abraão. Que coragem teve Abraão? Um homem corajoso.
Deus mandou sacrificar o seu filho e ele levou um cutelo e ele saiu com o seu filho para o sacrifício. Mas devemos também observar o que Deus tem para cada um de nós. Nós precisamos ter roupas limpas. A Bíblia nos mostra sobre isso, até mesmo através do filho pródigo. O filho pródigo saiu, foi viver aonde? No pecado. Viveu em um pecado tremendo, sujou todo. Mas para ele voltar para casa, ele tinha que ter roupas limpas. Quem sabe, amados irmãos, precisamos ter roupas limpas, mente limpas, corações limpos, para caminhar diante do Senhor, de um Deus grande e poderoso. Vamos seguir mais um pouquinho. Primeiro ponto, está aí. Reconhecemos que como seres humanos, todos nós passamos por adversidade. Não tem um sequer que não passa. Não adianta passar a adversidade e ficar em casa. Ou seja, o que é adversidade? São problemas, são aflições, são lutas, provações que você passa em família, em casa, no trabalho, com você mesmo, existencial. Todos nós passamos. Mas não pensa que em casa você vai vencer a adversidade. Você tem que ter comunhão com os santos. Você tem que estar em comunhão com Deus. Existem dois tipos de comunhão. Comunhão com Deus, comunhão com os santos. E essa comunhão pode ser uma só. Quando nós estamos em comunhão com Deus, nós estamos em comunhão com os santos, quer dizer, com os membros da igreja. Precisamos viver isso. As pessoas pensam que, conforme há muito tempo eu vi isso, e se tornou realidade hoje. Crente em casa, igreja em casa. Eu olho que isso era há 15 anos atrás. Alguém falou para mim, olha, lançaram uma igreja em casa. Senhor, como pode ser isso? As pessoas ficam em casa e acompanham os cultos em casa. Mas o Senhor, Ele não quer uma igreja unida, um grupo seleto, em determinado lugar para comer, para beber, para ser alimentado. Podemos estar também em casa, mas nós precisamos conhecer a vida um do outro, para a gente orar, para a gente agradecer a Deus pelas bênçãos, para a gente orar pelos problemas, pelas aflições, pelas enfermidades. Precisamos viver isso. Para tanto, temos que ter a coragem de Abraão. O texto nos diz ali, esse primeiro ponto, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, pertencente ao grupo maior, chamado Pentateuco, significado é origem. Primeiro livro. A história começou ali, na humanidade. Adão e Eva, ou seja, Deus veio ao mundo, organizou tudo. O sol, as estrelas, o mar, água salgada, água doce, a terra, as florestas, os animais do céu, da terra, do mar. Deus organizou tudo. E logo após essa organização, o casal, o homem e depois a mulher. Deus realizou o casamento. Deus mandou que multiplicasse sobre a terra. Deus também disse que abençoaria a família. Foi a origem, em Gênesis. E então estamos aqui na história. A história continua. A história não acabou. Nós contamos a história de Israel, nós falamos a história dos apóstolos, mas nós estamos na história também. A história não acabou. Quem dirige a história é Deus. Quem está na direção é Deus. É Ele que está dirigindo a história. Ela vai ter o seu fim aqui na terra quando Jesus vier buscar a igreja. E para tanto, lembre-se, temos que ter a coragem de Abraão. Ouvir pela fé, caminhar pela fé, viver pela fé, andar com o Senhor pela fé. Vamos mais um pouquinho à frente.
o conteúdo histórico e teológico do livro e do Pentateuco mostra o amor, a fidelidade de Deus por Israel, ainda que em situações adversas. Deus nunca deixou de amar o seu povo. Quando Deus chamou Abraão, meus amados, Ele chamou com propósito. A origem de tudo foi o casal, Adão e Eva. O pecado entrou no mundo, ou seja, caiu no jardim do Éden, aonde não poderia cair. Foi expulso dali. O pecado já havia entrado no céu, no coração de Lúcifer. Foi expulso de lá e caiu no jardim. Também não poderia. Foi expulso e veio para o mundo. No mundo o pecado, ele se alastrou como a erva daninha. Deus então viu que a coisa estava caminhando sem rumo. Ele precisava pôr fim nisso. E Deus então chama Abraão. Qual o propósito de chamar Abraão? De formar uma grande nação. Israel. Israel era o povo protegido de Deus. É. Porque nós somos Israel de Deus. Israel, uma nação protegida pelo Senhor. A nação de outrora. Deus cuidou de Israel, levando para o cativeiro para disciplinar um povo que era rebelde. Cativeiro do Egito, cativeiro da Babilônia, cativeiro da Síria. Eles sofreram, eles passaram momentos difíceis, mas Deus nunca deixou de amar. Deus continua na história até hoje. Às vezes somos disciplinados, irmãos. Não vamos pregar maquiando as coisas, não, vamos falar a verdade. Muitas das vezes somos disciplinados, nós, povo de Deus. E às vezes nós ficamos trazendo mensagem maquiada. Não, Deus, Ele disciplina até hoje. Nós às vezes precisamos de disciplina. Precisamos de uma peneirada, de uma limpeza, de algo que nos leva no aperto para refletir. É tempo de refletir. Abraão refletiu muito na sua caminhada. Ele ouviu a voz de Deus. Ele percebeu o quanto ele errou diante do Senhor na sua caminhada. Nós temos que parar para refletir também. O quanto temos errado diante do Senhor. Precisamos fazer uma limpeza. Precisamos sentar nas nossas famílias, eu e você, cuidar dos nossos filhos, dos nossos netos, falar para eles sobre as verdades vivas da palavra do Senhor, ensinar nossas crianças no caminho, e dizer para eles que o mundo é mau, o mundo não presta, assim como Abraão, ele teve intimidade com Deus, você também pode ter intimidade com Deus. Nós temos livre acesso para falar com Ele. Por isso que o texto diz que era a situação de Abraão era muito adversa. A minha também é. Todos nós sofremos, todos nós passamos por momentos difíceis, desagradáveis, até mesmo em família. Nós precisamos crer. Nós precisamos acreditar, nós precisamos colocar a nossa vida à disposição do Senhor e não ter medo de nada. Claro, volto a falar, os irmãos vão sempre ouvir isso, temos que nos cuidar. Tem um problema de saúde? Procura um médico. Não fica aí pensando que você é de ferro, você é blindado. Vá ao médico. É doença física, o médico vai passar exames e vai descobrir. É doença mental, psicológica. Essas doenças não aparecem em exame físico. Procura um psicólogo, procura um psiquiatra, vai se tratar. Também é doença. As pessoas vivem por aí pregando que problema de nervo não é coisa de Deus. Realmente não é.
Também não é físico, é psicológico, mas é doença, precisa ser tratado. E quando nós temos algum problema psicológico, tem que ser tratado com carinho e com amor. Nós precisamos nos cuidar. A Bíblia diz que se nós não amarmos a nós mesmos, como vamos amar a Deus? Mergulha na luz desse texto e observa, amar a si mesmo é se cuidar, fisicamente e espiritualmente. Hoje nós podemos fazer isso. Ninguém é brindado. Tem pessoas que não gostam de médico. Eu não vou médico, não. Médico não bota a mão em mim. Isso é pecado. O médico, ele foi instituído para cuidar de nós. Alguém até fala por aí, mas Deus é médico do médico. Mas ele instituiu o médico. Vai o médico, se cuida. Não vive no pecado porque você quer. Você vive no pecado, ou melhor, porque você quer. Se cuida. No tempo de Abraão não tinha isso. No tempo de Elias não tinha isso. Havia alguns ali que tinham, que trabalhavam como curandeiro, não era algo tipo feitiçaria, mas como médico, e dava certo. Mas hoje nós temos condições de vencer isso. Mas precisamos, mais uma vez, a fé de Abraão. A fé de Abraão. Vamos seguir mais um pouquinho. Monte Moriá, está lá. Não sabemos, sequer podemos imaginar, os sentimentos e pensamentos de um pai que está levando seu filho para o sacrifício. Podemos deduzir que, embora sabemos de sua fé e confiança no Deus Todo-Poderoso, porém, ele estava com o coração apertado e triste. Por quê? Porque Deus mandou levar o seu filho para o sacrifício. Imagina você que tem um filho, no século 21, Deus manda que você pegue um facão, ou uma foice, pega o seu filho, leva para a montanha para o sacrifício. Você não vai querer ouvir duas vezes. Não vou fazer isso não, Senhor. Não vou fazer. Abraão fez. Abraão fez. Ele foi. E a Bíblia diz que Abraão, ele teve uma coragem tremenda. Acima da sua coragem estava a fé. Porque ele teve um encontro com Deus, foi a mesma voz que ele ouviu de Deus, e ele tinha certeza que era Deus que falava com ele. O Monte Moriá ficou marcado na vida de Abraão. Abraão ficou ali entristecido, preocupado. Era o filho da promessa. Passou 1001 coisas na mente de Abraão. Senhor, meu filho, meu único filho, é o filho da promessa, e agora o Senhor vai quebrar a promessa? Abraão não questionou a Deus. E hoje, no período que estamos passando, há muitos crentes questionando a Deus. Se existe Deus, por quê? Eu estou servindo a Deus, por que está acontecendo isso? Por que muitas pessoas estão morrendo? Porque tinha que morrer. Ninguém morre fora do tempo. Todos morrem no tempo determinado. Perdemos muitos colegas pastores, amigos, pessoas boas. Mas o que tem a ver? Chegou o tempo. Todos nós temos o nosso tempo. Eu não sei quanto tempo eu vou viver. Você também não sabe quanto tempo você vai viver. Mas você tem que viver agora o presente na presença de Deus. Não tenha medo de ser feliz. Não tenha medo de andar na presença do Senhor. Não tenha medo de servir o Senhor. Vamos voltar um pouquinho. No tempo de Neemias, eu havia falado que Neemias, ele volta com o povo para Jerusalém, e a incumbência de Neemias era a reconstrução dos muros e restauração do templo.
E aí havia ali uns opositores. Eles ficaram em Jerusalém e eles não queriam a reconstrução do muro. Eles queriam livre, uma cidade livre, aonde as pessoas de fora pudessem entrar, aonde o pecado pudesse reinar. Mas Deus disse para Neemias: não, você vai reconstruir. Neemias reúne o povo. E eram homens trabalhadores e fortes. Neemias disse: olha, a única solução da gente vencer essa batalha e construir o muro é vocês colocar uma espada na cinta. E as pessoas não questionaram Neemias. E eles então colocaram mais cada um daqueles trabalhadores botava a espada na cinta. Vamos reconstruir o muro armado. Vamos reconstruir o muro armado. E assim foi. E o muro, no tempo determinado, ficou pronto. As muralhas. Ficaram prontas aquelas muralhas, no tempo determinado. E eles estavam armados. É assim que o povo de Deus também deve fazer. Bem, presta atenção, não é com a arma, literalmente falando, mas a Bíblia, a espada. Essa espada chamada Bíblia tem que estar nas suas mãos, no seu coração, na sua mente. Só assim nós vamos vencer essa batalha. Só assim nós vamos restaurar vidas de irmãos, de amigos que estão nesse mundo, que não têm mais esperança, estão tristes. Precisamos vencer, mas com a Bíblia na mão, no coração. Fé. A fé de Abraão. Vamos seguir para a gente ver mais uma parte. Quando diz ali que, sim, Abraão creu nas promessas de Deus e caminhou na direção de Deus, que lhe orientou, sem murmurar e sem perguntar nada. Olha a fé de Abraão. Não perguntou nada, não murmurou. Vai, Abraão, leva seu filho. Leva o cutelo, vou mudar, leva o facão. Você vai fazer um sacrifício. Ele simplesmente obedeceu. Olha só que crente obediente. Vai, e ele foi. A obediência é um requisito fundamental da fé. Se a gente não for obediente, a gente não vence a batalha da vida. Pois a própria Bíblia nos ensina que obedecer é melhor do que sacrificar. É obediência. Por que estamos aqui nessa manhã? Porque o povo de Deus, por que o povo de Deus está aqui nessa manhã? Porque crê no Senhor. Porque é obediente ao Senhor, porque tem fé no Senhor, porque ama o Senhor, porque vive a fé de Abraão. É assim que devemos viver, a fé de Abraão. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mais um pouco à frente, nós vamos encontrar no terceiro ponto, vencemos pela fé no Deus da provisão. E ali nos diz que Abraão e Isaac seguiram para o local designado, com quase todos os aparatos necessários para o holocausto. Ou seja, para a morte de Isaac, para a degola de Isaac. Quando Isaac perguntou: onde está o cordeiro, meu pai? Respondeu Abraão: cordeiro para si, Deus proverá. Olha lá. Você pode consultar na sua Bíblia que você vai encontrar em Gênesis 22, está marcado aí. Ó. O que sabemos é que Abraão não duvidou em sua fé. Deus proverá. É esse Deus que nós servimos. O Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Deus de Paulo, de Pedro, o meu Deus, o seu Deus. Ou seja, quem sabe pode ser o seu Deus, se você não crê, como cremos, como creu Abraão. Precisamos acreditar. O Deus que nós servimos, Ele é tremendo. A Bíblia diz que o filho de Abraão, ele perguntou:
meu pai, aonde está o cordeiro? O seu cordeiro. Cordeiro para si, Deus proverá. O cordeiro para si, Deus proverá. Interessante que Abraão saiu catando lenhas para colocar ali em cima daquela pedra para queimar o sacrifício. Que ele estava crendo que era o seu próprio filho. O próprio filho também catou lenhas para ele, para a sua morte. Mas ele não foi ao holocausto. Isso é interessante. O Deus que nós servimos, Ele é um Deus tremendo. Nós precisamos de crer. Precisamos a cada dia aguçar a nossa fé, aumentar essa fé. Os discípulos de Jesus falou para ele, Senhor, aumente a nossa fé. A fé, ela só aumenta quando nós caminhamos mais para o Senhor. A fé só aumenta quando nós colocamos a nossa vida à disposição do Senhor. A fé só aumenta quando nós não questionamos o Senhor. Uma mulher, ela, há 12 meses atrás, ela perdeu a filha dela. Quase 30 anos de idade. E a filha parece que tinha um problema. E alguém falou para ela, olha, já é tempo de vocês caminhar para a igreja. Deus tem propósito para vocês. E ela então passou a frequentar uma igreja, mas com o propósito de Deus curar a sua filha. Como a cura não chegou, ela deixou a igreja. E ela falou para um senhor e disse, olha, eu parei de frequentar a igreja porque nada aconteceu de bom para minha filha e para minha família. E parou de frequentar a igreja. 2 meses depois, a filha veio a óbito, morreu. Morreu. Está aí o propósito de Deus. Deus queria a sua filha. Deus queria mais uma joia preciosa. Era o propósito de Deus. Nós precisamos crer que todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama o Senhor e que vive para a glória do Senhor. Nós não precisamos fazer trocadilho com o Senhor. Temos que servir o Senhor de coração. Esse negócio de ficar, olha, eu vou ser crente, eu vou caminhar para a igreja, o crente não pode ser pobre, o crente tem que ser rico, o crente tem que avançar, o crente tem que comprar, o crente tem que ter empregado, tem que ter loja. Isso é mentira. O crente tem que sofrer. É verdade. A vida do crente é um sofrimento, é lutas e provações, mas é a melhor vida do mundo. Pergunta a um crente que está na luta, nas lutas e provações há tantos anos, lá na igreja, na sua fé, entregando seu dízimo, sua oferta, e ali, e as pessoas orando por ele, pergunta se ele quer abandonar a igreja do Senhor. Ele vai dizer não. Mesmo nas lutas e nas provações, eu sou feliz. Abraão era feliz. Abraão tinha essa certeza, que o Deus que ele estava servindo era um Deus tremendo. A Sara ficou lá na expectativa de Abraão voltar somente e o filho ser sacrificado. Mas Deus é o Deus que dá provisão. Vamos seguir mais um pouquinho. Quando chegou ao local, amarrou Isaque e levou o cutelo para o sacrificar. Quer dizer, ele ia degolar o seu filho. Sendo impedido pelo anjo que disse, não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus. Deus queria ali ver a fé de Abraão, ele já sabia. Mas se Deus sabia, por que levou Abraão lá? Porque essa história tinha que chegar até você e a mim. Essa história tinha que chegar para nós. É isso mesmo, essa história tinha que chegar para nós. Porque Deus já sabia da fé de Abraão. Está ali, ó, pode ler. Então Abraão viu um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão ficou feliz. Ah, não vou mais sacrificar o meu filho. E Abraão rapidamente desamarra o seu filho, vai lá, pega o carneiro, bota ali, degola aquele animal e sacrifica ao Senhor.
Deus já sabia da fé de Abraão. Tudo aquilo aconteceu para que essa história chegasse para você e para mim. A gente vê o quanto Deus, Ele é poderoso. Essas histórias que têm feito as pessoas a colocar as suas vidas à disposição do Senhor. Vamos mais um pouquinho. Jesus e Isaac são filhos amados. Olha só a conexão que está aí. Esperados há muito tempo. E nasceram como fruto de um milagre. Gênesis 22, 1. Tanto Jesus como Isaac carregaram a madeira que seria usada para o sacrifício. Será um cordeiro que Deus proverá. Ou seja, Deus, Ele proveu o cordeiro para o sacrifício. A Bíblia diz ali também que Jesus foi identificado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa história, quando João Batista estava batizando, Jesus passa e ele aponta: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só que Jesus foi sacrificado sobre o madeiro. Ele carregou o seu madeiro para o sacrifício. Isaac levou a madeira, aqueles gravetos para o sacrifício, mas o cordeiro Deus providenciou. Deus providenciou o sacrifício para a libertação do seu povo. E Deus providenciou Jesus para nos dar vida. Jesus e Isaac são filhos amados. Nós também somos filhos amados do Senhor. Vamos mais um pouquinho à frente. A conclusão: as adversidades fazem parte da experiência humana. Todos nós precisamos passar pela adversidade. Entretanto, o mais importante é pensarmos como temos reagido diante das adversidades e provações da vida. Essa é a conclusão. O que temos feito? O que temos feito para agradar o Senhor nesse período? O que você tem feito nesse período? Quando o povo estava passando por adversidade, que estava no cativeiro, irmãos, não tem diferença dos dias de hoje. Nós estamos vivendo o quê? Uma pandemia. Israel também viveu a pandemia. Alguns daqueles lá do Egito, quando Deus mandou que eles voltassem para a terra, fossem para o deserto, porque Deus queria que eles entrassem na terra prometida, alguns decidiram: não, vamos ficar aqui, nós não vamos sair do Egito. Também, da mesma forma, aqueles que estavam na Babilônia, eles não queriam retornar a Jerusalém, ficaram na Babilônia, decidiram ficar na Babilônia. Eles não quiseram, uma boa parte, não quiseram voltar a Jerusalém para a adoração, ao templo para adorar. Estamos vivendo isso hoje. Essa pandemia serviu para quê? Para fortalecer a fé de um grupo. Mas também serviu para afugentar outros. Apostataram da fé, abandonaram o Senhor. As adversidades servem para fortalecer a nossa fé. A gente precisa crer como a fé de Abraão. A Bíblia diz que a fé de Abraão era tão forte que ele foi chamado amigo de Deus. Sabe por que ele era amigo de Deus? Porque Abraão tinha mania de conversar com o Senhor o tempo todo. É tipo aquele crente. Ele está andando pelas ruas de moto, de bicicleta, de carro, ele está conversando com Deus. Ele está falando com Deus, ele está colocando os problemas da família, da sua igreja, tudo diante do Senhor. Ele pede orientação do Senhor, ele não faz o que ele quer, ele não pensa com os pensamentos dele, ele pede orientação do Senhor. Abraão era assim, era um homem que falava com Deus 24 horas por dia, por isso que era chamado amigo de Deus. Você e eu podemos também ser chamados amigos de Deus. Devemos estar o tempo todo falando com o Senhor. Deus tem um propósito para você, Deus tem um propósito para a sua família. Que Deus nos abençoe. E convido você a estar conosco hoje à noite. Nós temos o culto de adoração ao Senhor. Vamos estar trazendo uma mensagem bíblica aos nossos corações. Nós agora vamos ao momento de oração. Eu quero convidar a irmã Helenilza para vir ao microfone. Ela vai estar orando pelos pedidos.
nós vamos estar orando pela a irmã Ilcimar Veiga, a irmã Elza Morales, Ivanilson Josué Andrade, Deus abençoe minha irmã, a irmã Hilda de Simar, Deus abençoe essa família maravilhosa, a irmã Hélia Miotti, Deus abençoe. Vamos estar orando também pela irmã Maria Íris, a irmã Eulina, vamos estar orando pelos irmãos aqui presentes, pelos irmãos aqui de Cardoso Moreira, de Talva, que tem nos acompanhado através das redes sociais. Deus é um Deus tremendo, é um Deus maravilhoso. Vamos orar ao Senhor. Eu convido aqueles que puderem a colocar de pé para orar ao Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai que está no céu, obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos em sua casa, ó Deus. Que o Senhor possa estar, Senhor, também abençoando os irmãos que estão aqui presentes, Senhor, e os pedidos de orações que foram feitos, ó Pai, as pessoas que estão nos assistindo, ó Pai, pelas redes sociais. Senhor, eu quero te pedir também, ó Deus, para que esteja, ó Pai, aquelas pessoas enfermas, Senhor, que necessitam, Pai, de se levantar, ó Pai, de ser curada, ó Pai. Também, Senhor, pela dor espiritual, ó Deus, também, Senhor, pela vida material também, ó Deus, que o Senhor possa estar curando, ó Deus. Também peço também, ó Pai, pelo Cardoso Moreira, pelo nosso país, ó Deus. Que o Senhor possa estar, Senhor, também curando, ó Pai, a humanidade, ó Pai, dessa epidemia, ó Pai. Toma conta, ó Pai, de cada um, ó Deus, da saúde de cada um. Também quero te pedir, Senhor, pelo pastor Helenilson, toma conta dessa vida, ó Pai, que cada dia seja um instrumento em sua mão santa, pela irmã Márcia, pelo irmão Elvinho, pela Raquel. Toma conta, ó Pai, de cada um deles, dando sabedoria, ó Pai, da sua vida, ó Pai, das suas palavras, ó Pai, santo, ó Pai, que o Senhor possa cada dia estar caminhando eles, ó Deus. Obrigada por tudo, ó Deus. Também quero te pedir pelo culto logo mais, ó Deus, que o Senhor possa estar, Senhor, trazendo cada um irmão, ó Pai, em sua casa, ó Pai. E aqueles que não puderem, Senhor, estar conosco aqui, que o Senhor esteja abençoando a vida, ó Pai, daqueles que não podem estar aqui, ó Deus. Eu quero te pedir também pelas famílias enlutadas, ó Deus, que o Senhor possa estar, Senhor, confortando o coração daquelas pessoas que perdem seus parentes queridos, ó Deus. É isso que eu venho te pedir e te agradecer. Em nome do seu Filho amado, Jesus, não só hoje, Senhor, mas para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Fique com Deus.